A Gazeta do Povo recebe hoje aqui no Show Rural o Carlos Carboni, diretor de coordenação da Itaipu. Muito bem-vindo, Carlos. Prazer falar contigo, uma satisfação. Itaipu Binacional está presente aqui no Show Rural pelas ações que nós desenvolvemos. Sou diretor de coordenação, pelo nome talvez fique imaginando as ações, e coordeno as ações socioambientais que são além da geração da energia. E tem tudo a ver aqui com o Show Rural. Estivemos agora há pouco num debate sobre inovação, pesquisa, uma parceria que nós temos com o Itaipu Parktech e a Copavel já de alguns anos. Ampliamos esse espaço e estamos ajudando a estruturar startups que beneficiem ao agro brasileiro. Agricultura empresarial, agricultura familiar, diminuir penosidade, otimizar as ações. Nós vimos agora há pouco o lançamento de um equipamento que foi uma pesquisa desenvolvida numa parceria da Itaipu Parktech com a Copavel, que dá precisão mesmo com os equipamentos mais antigos. Aqui nós vemos no Show Rural grandes equipamentos, custam 1 milhão, 2 milhões de reais, que às vezes o agricultor familiar de 20, 30 hectares, que a grande maioria, são 83% na nossa região oeste aqui do Paraná, não tem condições de adquirir. Mas são equipamentos adaptados mesmo aos tratores, às colheitadeiras, um pouco mais antigas, digamos assim, de menor porte. Essa tecnologia é possível ser utilizada. Então, é ajudar na pesquisa, ajudar na inovação, para que essas ações façam a diferença na produção, garante divisas para o nosso país, tem uma importância muito grande, mas também garante a nossa comida, né? Do dia a dia. É a agricultura quem produz e para isso a gente tem essas parcerias, claro, com o olhar do Lago de Itaipu, da geração de energia, de você ter água de qualidade, em quantidade para poder produzir energia barata. Carlos, falando em energia, né, que é a questão principal da Itaipu, a energia é fundamental para o desenvolvimento da agricultura, falando aí da energia rural, né? Em que sentido a Itaipu tem contribuído para impulsionar, né, o desenvolvimento desse setor, a agricultura? Primeiro, a energia da Itaipu é a mais barata do Brasil hoje, que vai nessa, digamos assim, na cesta dos que fornecem, produzem energia no nosso país. Nós temos algumas mudanças de cenário, porque nós temos uma alta produção de energia eólica hoje e solar. É comum hoje termos uma propriedade com energia solar. E nós temos feito parcerias, por exemplo, com prefeituras, com hospitais filantrópicos para a produção de energia. No meio rural, além do trabalho de inovação, dessas parcerias que nós temos com a Copavel, com as cooperativas aqui do oeste do Paraná, nós temos um trabalho de assistência técnica para produtores, tanto no Paraná como no sul do Mato Grosso do Sul. São 434 municípios que nós atuamos hoje. Estamos atendendo aproximadamente 8 mil famílias, agricultores familiares, exatamente com o olhar da questão ambiental, da sustentabilidade ambiental, energética, enfim, dar condições para que esses produtores produzam comida sem afetar o meio ambiente. Estamos frente a um acordo, mercado comum europeu com o Mercosul, Comunidade Europeia. E isso vai obrigatoriamente colocar algumas questões para a nossa agricultura, da rastreabilidade, da questão ambiental, o ESG que nós falamos no aspecto geral, né? Que é você ter boas práticas, cuidar da questão ambiental e da questão social. Então a Itaipu tem esse olhar e essa preocupação de ajudar esses setores. Está na nossa missão gerar energia, mas está também ajudar no desenvolvimento do Brasil e do Paraguai, porque nós somos uma empresa binacional. A Itaipu tem um slogan que é além da energia, né? Quais são mais que energia? Mais que energia? Isso. E quais são as áreas prioritárias, né, mais que energia, além da energia, que a Itaipu tem priorizado? Acho que tem 3 questões principais. Uma delas é a tecnologia, ou seja, produzir energia, a tecnologia, a inovação, nós ajudarmos as pesquisas e a questão socioambiental nas comunidades do entorno. Nós estamos em um processo, claro que de grandes debates ainda no mundo todo. Nós tivemos uma COP o ano passado no Brasil, que são as mudanças climáticas.
como nós nos adaptamos a isso? O grande debate hoje é a adaptação. Isso impacta na agricultura, impacta na nossa vida. Para quem tem condições, é praticamente, no oeste especialmente, inimaginável estar sem um ar-condicionado em algumas horas do dia pelo calor que está fazendo. Ou seja, nós temos mudanças climáticas que nós precisamos fazer um enfrentamento, a adaptação a essas mudanças, porque o enfrentamento vai demorar muitos anos para retornar às condições anteriores. Sejam elas dadas por emissão de gases de efeito estufa, petróleo, outras questões, o importante é que há uma mudança e nós precisamos nos adaptar. E essa adaptação passa também pelo poder público nos municípios. Então nós financiamos ações com os municípios da adaptação, sejam elas espaços urbanos, praças, a organização do espaço urbano, como estradas rurais. Por exemplo, o escoamento de safra é uma forma de nós minimizarmos o problema. E claro, a conservação de solos, que sempre eu diria que o ponto alto. Nós financiamos nos últimos 2 anos mais de 10 mil quilômetros de terraços nas propriedades rurais, exatamente para conter o excesso de água, para poder manter a propriedade em condições de produzir e não ter um processo erosivo, ou seja, para que não leve essa terra boa embora e deixe de produzir. Com relação a outras fontes de energia que a Itaipu tem priorizado, né, além da hidroelétrica, quais são os projetos que a Itaipu está desenvolvendo no momento? Nós desenvolvemos nesse período alguns projetos em parcerias. Nós temos com todas as universidades públicas do Paraná, estaduais e federais, fotovoltaica para essas universidades. Com todos os hospitais filantrópicos, através da federação, que é a FEMIPA, recursos, praticamente 100 milhões de reais para fotovoltaica. E agora estamos numa outra fase, que é a de pesquisa com as universidades, especialmente, e o nosso parque tecnológico, Itaipu Parktec, que é o armazenamento. Nós temos hoje no país, de um período de 10 da manhã às 15 horas, uma alta produção de energia fotovoltaica. São algumas Itaipus já nos telhados, ou off-grid, ou fazendas já que produzem. E nós precisamos armazenar essa energia. Acho que essa é para o futuro o grande debate que nós vamos ter, o armazenamento para ter energia firme, ou seja, independente da hora do dia, você ter fornecimento de energia. A Itaipu cumpre o seu papel, mas hoje nós representamos 7% da energia consumida e podemos ajudar nesse debate do armazenamento. Carlos, agradecemos essa oportunidade de conversar aqui com os leitores, ouvintes, telespectadores da Gazeta do Povo. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho das nossas ações e a preocupação que nós temos em desenvolver a pesquisa, em cuidar do meio ambiente e gerar energia para que a gente tenha, claro, uma vida cada vez melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço.